Olá a todos, sejam muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal aqui no YouTube. O intuito dele vai ser basicamente resolução de questões, certo? Talvez eu faça alguns vídeos teóricos sobre alguns assuntos em específico, mas a ideia principalmente aqui é resolver questões, certo? Bom, comecei aqui com uma questão do IME de 2012, segunda fase da prova de matemática, certo? A primeira questão diz o seguinte: o segundo, o sétimo e o 27º termos de uma PA de números inteiros de razão R formam, nesta ordem, uma PG, certo? Então a razão R vai ser interessante e ele diz também aqui, nos informa sobre a razão Q, que é a razão da PG. Além disso, ele também nos diz que o Q e o R pertencem ao conjunto dos naturais, diferente de zero, certo? Aí ele pede para a gente determinar item A, o menor valor possível para a razão R, e item B, o valor do 18º termo da PA para a condição A. Bom, aqui a primeira ideia a se ter é simplesmente aproveitar o fato que ele nos disse que A2, A7 e A27 formam aqui uma PA, certo? Antes disso, por, digamos assim, precaução, certo? Vamos definir essa sequência. Bom, seja AK uma PA, certo? Opa, perdão, aqui não é PA não, tá? É PG, perdão. Seja uma PA de razão R, perfeito. E vamos colocar aqui A1 igual a um certo X que não vai nos influenciar, certo? Na resolução. Bom, definindo a nossa PA, certo? Dizendo que os termos é, são do tipo AK, né? Seja AK uma PA de razão R e A1 igual a X. Temos aqui A2, A7, A27 formando uma PG, perfeito? Uh, Beleza. A gente tem então que, pelo fato desses termos formarem uma PA, a gente vai ter que A7 é A2 mais 5R e A27 é basicamente A2 mais 25R, perfeito? É, essas conclusões vieram do fato de serem uma PA, né? Esses termos fazerem parte de uma PA. Porém, a gente sabe que isso é uma PG e de razão que. Então eu vou ter que o meu A7, ele é A2Q e o meu A27, ele vai valer. Bom, eu vou colocar o A27 em função do A7, certo? O A27 vai ser o A7 vezes o Q, perfeito? Bom, com isso a gente vai trabalhar com essas equaçõezinhas a fim de conseguir isolar o valor da razão R. Já que ele pede o menor valor possível, a gente pensa que isolando esse R tem alguma condição que possa ser estabelecida a fim de obter o mínimo, certo? Bom, aqui, ah, pegando, enumerar aqui as equações, essa daqui vai ser a equação 1, essa 2, essa terceira equação e essa nossa quarta equação. Bom, substituindo a 3, né, e 1 aqui, a gente vai ter o seguinte, utilizando as equações 3 e 1, a gente vai ter A2Q é igual a A2 mais 5R, perfeito? Bom, e aqui, da mesma forma, utilizando
É interessante saber aqui, isolar o R seria interessante, certo? Aí fica subtraindo A2 dos dois lados, fica 2Q menos 1, perfeito, igual a 5R. Logo, a gente conclui que o R vai valer A2 vezes Q menos 1 sobre 5, certo? Então, a gente chega aqui nesse resultado, perfeito? Bom, ah, tendo o resultado do R, a gente já tem uma ideia mais ou menos do que a gente vai precisar na questão. A gente, o R, ele vale A2 vezes Q menos 1 sobre 5. Ou seja, a partir do momento que a gente encontra o valor de Q ou de A2, a gente vai conseguir encontrar uma condição para que o valor R seja mínimo. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o R ele definiu nas condições do problema que ele é um natural diferente de zero. Da mesma forma acontece para o Q, né? A razão da PG. Ah, já que esse R ele pertence ao conjunto dos números naturais, esse número aqui em cima, A2 vezes Q menos 1, tem que ser um múltiplo de 5, certo? Então, é a partir disso que a gente vai conseguir concluir o menor valor possível para R, perfeito? Então, vamos lá. A gente vai ter que encontrar o que nesse caso, né? A razão da PG. Para encontrar a razão da PG, seria interessante, já que a gente usou as equações 3 e 1, tentar extrair o valor da PG utilizando a equação 2, certo? Bom, a gente sabe que o A27 é o A7 vezes o Q, mas a gente sabe que o A7 é A2 vezes Q, ou seja, isso daqui também é a mesma forma de você pegar o A2 e multiplicar por Q ao quadrado, perfeito? Sabendo disso, o que a gente vai fazer? Substituir, né? Utilizar aqui as equações 2 e 4 para concluir o nosso raciocínio. O A27, ele é A2 vezes a razão ao quadrado, certo? O A2, ele vai ser o próprio A2, né? Mais 25R, certo? Beleza. Bom, aqui nesse caso, a gente vai ter o seguinte, que o A2 é Q ao quadrado menos 1 é igual a 25R, certo? Bom, aqui seria interessante a gente pensar em uma coisa, em um fato. A gente só pode dividir por Q ao quadrado menos 1 dos dois lados se esse valor for diferente de zero. Não pode dividir por zero, certo? Um dos mandamentos aí da matemática. Como que a gente conclui que Q não pode ser 1, de fato? Bom, é justamente utilizando essa primeira relação que a gente encontrou aqui, perfeito? Supondo que, supondo que é igual a 1, o que a gente obtém substituindo? Que R é igual a zero, certo? Porque 1 menos 1 dá zero, zero vezes qualquer coisa é zero, então R dá zero. Mas isso é um absurdo matemático, haja vista ele tenha definido no enunciado que R é um natural, diferente de zero. Então isso é um absurdo. Ou seja, a nossa suposição que fizemos aqui no começo está errada. E qual é? Que Q é igual a 1. Ou seja, a gente conclui aqui, ó, ou seja, a gente tem que Q é diferente de 1, perfeito? Q é diferente de 1. E com isso a gente pode tranquilamente dividir por Q ao quadrado menos 1, certo? Que não teremos problemas, perfeito? Que Q ao quadrado menos 1, certo? Porque caso que pudesse valer 1, aí teríamos que fazer de outra forma, certo? Então, aqui obtemos o valor de A2. Obtendo o valor de A2, a gente vai substituir nessa primeira equação, já que a gente não tem o valor de A2 exatamente, mas temos ele em termos de R e Q.
perfeito? Então a gente vai aqui, olha, substituir, né? Eu vou chamar essa, só para a fim de organizar, eu vou chamar essa equação de Azinho. Azinho não seria interessante por causa que já tem o item A, né? Eu vou chamar essa daqui de equação 1, né? Em algarismo árabe mesmo. E equação número 2. Aí a gente, substituindo 1 e 2, quer dizer, melhor dizendo, substituindo 2 em 1, a gente vai ter o seguinte: R vai ser 25 vezes R, Q quadrado menos 1, vezes Q menos 1 sobre 5. Perfeito? Deixa eu confirmar. A2, 25R, Q quadrado menos 1. Perfeito. É isso. A gente tem esse valor de R, certo? Bom, mas por que, né, fazer essa substituição? Porque é muito interessante que você veja o seguinte: R é diferente de zero, então eu poderia dividir por R dos dois lados, fazendo com que apareça 1 do outro lado da equação, certo? Então, a fim de não ficar tão bagunçado, eu vou dividir R pelos dois lados aqui, né, da equação, e depois a gente conclui o resultado. Além disso, é interessante lembrar de alguns produtos notáveis, né? Por exemplo, ou fatorações, no caso, né? Que q quadrado menos 1 pode ser escrito como q quadrado menos 1 ao quadrado. E isso é o clássico, é a clássica diferença de quadrados, perfeito? Então, como que vai ficar aqui a nossa equação? Vai ficar 1, né? Porque, enfim, eu dividi por r dos dois lados, igual a 25. Q quadrado menos 1 vai ser Q menos 1, Q mais 1, perfeito? Opa, peraí que ficou um rastro aqui. Vezes o Q menos 1 sobre 5, perfeito? Q menos 1 corta com Q menos 1, certo? E no final vai ficar o seguinte, que Q mais 1 vale 5, certo? 25 sobre 5 dá 5. Esse Q mais 1, né, o famoso passa multiplicando, né? E o Q menos 1 corta aqui com Q menos 1. No final Q menos 1 sobre Q menos 1 é 1. Então, o resultado final vai dar que Q vale 4, perfeito? E aí que tá. A gente chegando que o Q vale 4, a gente volta para o R, certo? Vamos subir aqui. Sabendo então que R é A2 Q menos 1 sobre 5, né? E sabendo também que o Q vale 4, a gente vai ter o quê? A gente tem que o R é o A2 Q menos 1, 3 sobre 5. Mas, poxa, vamos pensar. O R, ele é um natural, certo? Então, esse número aqui, ele tem que ser múltiplo de 5. O 3 não é um múltiplo de 5. Então, o múltiplo de 5 tem que aparecer no A2. Então, o A2, ele teria que ser do tipo 5 vezes um K. E esse K, um número natural também, certo? Mas como ele quer o R mínimo acontece quando o A2 é o mínimo possível. E, diante de todas essas condições do problema, o A2 mínimo é justamente o número 5, certo? Que é o menor múltiplo de 5 que a gente tem, positivo, certo? Então, a gente vai ter o seguinte, para escrever isso daqui, vamos lá. R mínimo ocorre com A2 mínimo, certo? Porém, o 5 tem que dividir o A2, certo? Aí, bom, para obter essas duas condições, a gente conclui que o A2 tem que ser 5, certo?
O A2 sendo 5, a gente então tem que o R mínimo vale 3, certo? Bom, esse item A daria para ser feito bem mais rápido, porém, explicando ele acaba ficando um pouco mais extenso do que o comum, né, do que o normal. E aí depois ele pede para a gente o valor do 18º termo da PA para a condição do item A. Bom, aí aqui é só cair pro abraço, já que o A18, só deixa eu confirmar se é o A18 mesmo, isso. O A18 da PA vai ser basicamente o A2 mais 16R, certo? Bom, o A2 a gente tem, o R a gente tem, né? Levando em consideração as condições do item A. Então o A18 vai ser 5 mais 16 vezes 3. Bom, 16 vezes 3 dá 48, mais 5, 53. Então o A18 aqui a gente chega que vale 53, certo? Então aqui as respostas finais aqui, né, vão ser o item A, o R mínimo vale 3 e o item B, o A18 é 53, certo? Então aqui, se você gostou dessa, dessa resolução, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. Comente aí o que você acha que eu posso melhorar para deixar a aula talvez um pouco dinâmica, a resolução de questão no caso, mais dinâmica, menos enfadonha e que eu possa ajudar o maior número possível de pessoas, certo? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me despeço e até mais.